Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos seja multiplicada. Pastor Lucas Reis, de lado falando com todos vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque por aqui sempre temos um conteúdo de Deus a fim de edificar a sua vida, sua fé, sua casa e toda a sua família. Nós estamos prosseguindo essa jornada de leitura bíblica da Palavra de Deus e é muito bom nós vermos o Senhor Jesus se revelar a nós a partir das Sagradas Escrituras. Se você puder, nós vamos agora, antes de iniciarmos a nossa jornada de leitura bíblica, orar e falar com Deus das Escrituras. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta hora gloriosa de oração, nós rendemos graças ao Senhor pelo privilégio que Tu tens nos dado de estar, Senhor, mais uma vez lendo a Sua palavra e alimentando as Sagradas Escrituras. Que o Senhor se revele a nós a partir da Sua palavra, para que nós sejamos encontrados por Ti e transformados pelas verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Oramos em Teu nome e nós estamos certos da Tua resposta. Amém e graças a Deus. Hoje nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo de número 7 do livro de Primeiras Crônicas. Adão, 7 Enos, Enã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cão, Jafé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Reifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã, Elisã, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Mirzaim, Ut e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabita, Ramá, Sabiteca. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Deda. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou os Ludita, os Anamitas, os Leabitas, os Naufituitas, os Patruzitas, os Asluitas, dos quais se originaram os filisteus e os Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Gergazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemarreus e os Amateus. Estes foram os filhos de Sem, Alão, Azur, Pachate, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã, os Ru, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Zalá e este gerou Eber. Eber nasceram 2 filhos, um deles se chamou Peleque, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Zalef, Azar, Uavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Zerug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Misma, Duma, Maçã, Haddad, Tema, Getur, Nafs e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão, com sua concubina Quetura, Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e sua. Foram estes os filhos de Joxã, Sabe e Deda. Foram estes os filhos de Midian, Efa, Éfer, Enoque, Abida, Elda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz, Temã, Omã, Zefor, Gaetã e Kenaz, e Amaleque de Timna, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel, Nat, Zerá, Zamá e Misa. Estes foram os filhos de Seir, Lotã, Zobal, Zibeão, Ana, Disson, Zer e Dissã. Estes foram os filhos de Lotã, Omri, Omã,
Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. Estes foram os filhos de Zobal: Alvã, Manate, Ebal, Zefó e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná. Dissom. Estes foram os filhos de Dissom: Endam, Esbam, Itram e Queram. Estes foram os filhos de Ezer: Bilam, Zavam, Acã. Estes foram os filhos de Dissam, Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes que os israelitas tivessem um rei. Belã, filha de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Bela morreu e Joabe, filho de Zerá, de Borza, foi o seu sucessor. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu e Sumá, de Masreca, foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saul, Reobote, próximo aos Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Acbor, foi seu sucessor. Baal-Anã morreu e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mesabe. Após a morte de Hadad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magidiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gate e Azé. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá. Ele teve estes 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amul. Estes foram os filhos de Zerá: Zimni, Etam, Emã, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmem foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas sagradas. Este foi o filho de Etam, Azarias. Os filhos que nasceram de Erzom foram Jeramel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab e Aminadab gerou Nazon, o líder da tribo de Judá. Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ózim, o sétimo Davi. As irmãs dele foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, filho de Ismaelita Jeter. Caleb, filho de Erzom, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jessé, Zobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb tomou por mulher Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, Uri gerou Bezalel. Depois disso, Erzom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Zegube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jessu e Arã conquistaram Avote, Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor, ao todo 60 cidades. Todos estes foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Erzom morreu em Caleb, Efratá, Abia, mulher de Erzom, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jaramel, filho mais velho de Erzom, Rão, o mais velho de Buna, Orém, Ozem, Aias. Jeramel teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã.
Estes foram os filhos de Rão e filho mais velho de Jaramel, Mas, Jamim e Equer. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jadá. Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abzur. O nome da mulher de Abzur era Abiai. Ela deu-lhe 2 filhos, Abam e Molide. Estes foram os filhos de Nadab, Soled e Apaim. Soled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Sezã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jadá, irmão de Samai, Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram estes os descendentes de Jeramel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jara, e a quem deu uma de suas filhas por mulher. E ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabab, Zabab gerou Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elis, Elis gerou Eleasa, Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jacanias e Jacanias gerou Elisama. Estes foram os filhos de Caleb, irmão de Jaramel, Messa, o mais velho, que foi o pai de Zif, e seu filho Maresa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron, Corá, Tapuá, Requém e Zema. Zema gerou Rão, pai de Jorqueão. Requém gerou Samai, o filho de Samai foi Maom. E Maom foi o pai de Bet-zur. A concubina de Caleb, Efá, teve 3 filhos, Aram, Moza e Gazer. Aram gerou Gazer. Estes foram os filhos de Jadai, Regen, Jotão, Gessam, Palete, Efá e Zaf. A concubina de Caleb, Maca, teve 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Zaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena. E de Gibeá, a filha de Caleb, chamava-se Axa. Caleb teve também estes outros descendentes, os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, Sobal, fundador de Queriate Jearim, Salmã, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gadir, e os descendentes de Sobal, fundador de Quiriate Jearim, o povo de Aroé, metade dos Manatitas, e os clãs de Quiriate Jearim, os Itritas, os Fateus, os Samoteus e os Merazeus. Desses descenderam os Zoratitas e os Estauleus, os descendentes de Salma, o povo de Belém e de Atarote, Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manatitas, os Zoreus, e os clãs dos escribas que viviam em Jabes, os Piratitas, os Semiatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassados da família de Recabe. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebron. Seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã de Jerzel. O segundo, Daniel de Abigail de Carmelo. O terceiro, Absalão de Maca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias de Agite. O quinto, Zefatias de Abtai. E o sexto, Itreão de sua mulher Egla. São estes os 6 filhos de Davi, que nasceram em Hebron, onde ele reinou 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos. Nasceram-lhes os seguintes filhos: Simeia, Zobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele tem com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos, Ibar e Lisua, Eupalete, Nogã, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos estes foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas e a filha Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, o filho de Roboão foi Abias, o filho de Abias, Asa, o filho de Asa, Josafá, o filho de Josafá, Jeorão, o filho de Jeorão, Acasias, o filho de Acasias, Joás, o filho de Joás, Amazias, o filho de Amazias, Azarias, o filho de Azarias, Jotão, o filho de Jotão, Acais,
o filho de Acais, Ezequias, o filho de Ezequias, Manassés, o filho de Manassés, Amon, o filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primeiro, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os sucessores de Jeoaquim foram Joaquim e Zedequias. Estes foram os filhos de Jeoaquim, que foi levado para o cativeiro: Zealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar e Jacamias, Osana e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Zelumite, irmã deles. Zorobabel teve ainda mais 5 filhos: Uzabá, Oel, Berequias, Azadias e Juzube, Ezede. Estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias e Jesaías, e os filhos de Refaías, de Arnã, de Obadias e de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias, Semaias, e os filhos de Atos, Igal, Bariá, Nearias e Zafate, 6 descendentes ao todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Azricão. Estes foram 7 filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaias e Anani. Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Ezom, Carmim, Ur e Zobal. Aias, filhos de Zobal, gerou a Jaate gerou Almai e Lade. Estes foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etam: Jezreel, Ismam de Idebas. A irmã deles chamava-se Azelepone. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Ele e Naara. Naara lhe deu Auzam, Efer, Temine e Astari. Esses foram os filhos de Naara. Estes foram os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etna e Cós, que gerou Anube e Zobeba. E os clãs de Arel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Zuá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Passeio e Teina, fundador de Ir-Naás. Estes habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz: Otoniel e Zeraias. Estes foram os filhos de Otoniel: Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Zeraias gerou Joabe, fundador de Gearazim, que recebeu este nome porque seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné: Iru, Elá e Naá. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel: Zifa, Tíria e Azarel. Estes foram filhos de Esra: Jeter, Mered, Éfer, Jalom. Mered casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isba, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz Gered, fundador de Gedor, Eber, fundador de Socó, e Jecutiel, fundador de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Macatita. Estes foram os filhos de Simão:
Aminom, Rinam, Beneamã e Tilom. Estes foram os filhos de Isa, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Zelá, filho de Judá, pai de Leca, Lapa, pai de Maresa, Selá. Também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho com Bet-Asbeia, de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Zaraf, que governavam em Moabe e em Jezubilim. Estes registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei para quem trabalhavam. Estes foram filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jarib, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibzão, que foi o pai de Misna. Estes foram os descendentes de Misna. Seu filho Amuel, pai de Zacur, que foi o pai de Zimei. Zimei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso todos os seus clãs não se igualam em números a tribos de Judá. Eles viviam em Berseba, Malodá, Azar-Sul, Bila, Azen, Tolade, Betuel, Orman, Ziclac, Bet-Mercabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Zaarim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etam, Aim, Rimon, Toquem e Azan, com todos os povoados ao redor delas até Balate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico: Mesobabe, Janleque, Jossam, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Zeraias e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jacobá, Jezoias, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Zif, neto de Alom, bisneto de Gedaías, trineto de Zinri e tetraneto de Zemaias. Esta é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagem para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, estes homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois haviam pastagens para os rebanhos. E 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaias e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até o dia de hoje. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho por ter desonrado o leito de seu pai. Seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos, dele tenha vindo um líder. Os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Erzom e Carme. Estes foram os descendentes de Joel. Seu filho Semaia, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaias, pai de Baal, que foi o pai de Bera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou para o exílio. Bera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele de acordo com seus clãs, alistados conforme seus registros genealógicos. Jeiel, o chefe de Zacarias, e Bela, filha de Azar, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroé até o Monte Nebo e Baalme. O leste a leste ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade.
Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gad, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã. Zafã, o segundo dos outros, foram Junai e Zefate. Estes foram os parentes deles por famílias: Mical, Mesulão, Zeba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abi-Ai, filho de Uri, neto de Joroa, bisneto de Gileade, trineto de Micael, que foi filho de Jesizai, neto de Jado e bisneto de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gat habitou em Gileade, em Baçã, seus povoados e em toda a extensão das terras de pastagens de Zaron. Todos estes entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben e de Gad e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.770 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros, e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Baçã a Baal-Hermon, isto é, até Zenir, o monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Efer, Ize, Eliel, Ariel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias, mas foram infiéis para com Deus, o Deus dos seus antepassados, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Ruben e de Gad e metade da tribo de Manassés para Alá, Abor, Ará, e para o rei Gozã, onde estão até o dia de hoje. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Arão, Isá, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abizua, Abizua gerou Buqui, Buqui gerou Uzi, Uzi gerou Zeraias, Zeraias gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimás, Aimás gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Zeraias, Zeraias gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libna,
Libni e Zimei. Estes foram os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com os seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jate, pai de Zina, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai, de Coate. Seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assi, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Assir, pai de Tati, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saúl, de Eucana, Amazai, Aimote. E Eucana, pai de Zofai, pai de Nate, que foi o pai de Eliabe, foi de Jeroão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel Joel, o mais velho, e Abias, o segundo, de Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos, entre os coatitas: o músico Hermã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Mate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Tati, filho de Azir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adanias, filho de Etam, filho de Zima, filho de Zimei, filho de Jate, filho de Gerson, filho de Levi. Entre os Meraritas, à esquerda de Emã, parentes dos Meraritas, fica Etam, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Zemer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus parentes, outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, templo de Deus, mas eram Arão, seus descendentes, que cuidavam dos sacrifícios do altar, do holocausto, das ofertas, no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão: o seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abzua, pai de Buqui, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraias, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimás. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Entre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dado Hebron em Judá com suas pastagens ao redor, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim os descendentes de Arão receberam Hebron, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Ilen, Debir, Azan, Jutá e Bet-Semes, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote, com suas respectivas pastagens. Ao todo 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate foram sorteados 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Isacar, de Asser e Naftali, e da metade da tribo de Manassés, que fica em Bassã.
Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteados 12 cidades das tribos de Ruben, de Gad e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim, e Jessé, Joquimião, Bet-Aron, Aijalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades do clã da metade da tribo de Manassés: Golã, em Bassã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens da tribo de Isacar: Quedes, Deberate, Ramonte e Anem, com suas respectivas pastagens da tribo de Asser: Massal, Abdom, Ucoque e Reob, com suas respectivas pastagens, e da tribo de Naphtali: Quedes na Galileia, Amon e Quiriataim, com suas respectivas pastagens. E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam da tribo de Zebulon: Rimono e Tabor, com suas respectivas pastagens da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó: Beser, no deserto de Jassá, Quedemote e Mefate, com suas respectivas pastagens, e da tribo de Gat, Ramote em Gileade e Manaém, Esbom e Jassar, com suas respectivas pastagens. Vamos lá, a leitura do capítulo de número 7 do livro de Primeiras Crônicas. Estes foram os 4 filhos de Isacar: Tolá, Puá, Jesub e Zinron. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaía, Jeriel, Jamai e Ibzão e Samuel, chefe dos seus clãs do reinado de Davi. Os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel, Isias. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate, incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Isacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo 87.000. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote de Iri, 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Ouri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de família a 20.200 homens de combate. O filho de Gediael foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeus, Benjamim, Eude, Kenazna, Zetã, Tarsis e Aismar. Todos estes descendentes de Gediael eram chefes de família que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Zupim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. Estes foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Gunim, Jessé e Zilém, netos de Bila. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maca, irmã de Upim e Zupim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeate, o qual só teve filhas.
Maca, mulher de Maquir, deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Zeres, cujos filhos chamavam-se Uião e Riquém. O filho de Uião foi Bedã. Estes foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Izode, Ibiezer e Malá. Estes foram os filhos de Simida, Aiã, Siquém, Lique e Anião. Estes foram os descendentes de Efraim: Zutela, que foi o pai de Bered, pai de Tati, pai de Eleada, que foi o pai de Tati. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Pai de Zabate, pai de Sutela, Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça com sua família. Sua filha chamava-se Zeera. Foi ela que fundou Bet-Aron Alta e Bet-Aron Baixa, e também Uzem Seara. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezef, que foi o pai de Tela, pai de Tam, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíram Betel e os povoados ao redor, Naarã a leste, Gézer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aia com seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Sean, Tanak, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nestas cidades. Estes foram os filhos de Azer, Imna, Isvi e Berias. A irmã dele chamava-se Zera. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel, que foi o pai de Bizavite. Eber gerou Jaflete, Zomer e Otão, e a irmã deles, Suá. Estes foram os filhos de Jaflete, Azaque, Bemão, Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Estes foram os filhos de Zomer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Elen, irmão de Zomer, Zofá, Imna, Silas, Celis e Amal. Estes foram os filhos de Zofá, Sua, Ernefer, Sual, Beri, Inra, Beze, Ode, Zamar, Sisla, Itran e Bere. Estes foram os filhos de Jefté, Jefoné, Pispa e Ará. Estes foram os filhos de Ubá, Ará, Aniel e Rízia. Todos estes foram descendentes de Assé. Eram chefes de família, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi 26.000. Fizemos a leitura do primeiro livro de Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo de número 7. Se o Senhor nos permitir, voltaremos amanhã para a glória do Deus de Israel.